O vídeo de hoje trata da influência negativa de pessoas próximas na educação das crianças e é um alerta sobre aqueles que podem sabotar a educação dos seus filhos. Muitas vezes, sob o pretexto de carinho ou de proximidade, pessoas que deveriam auxiliar na educação das crianças, elas acabam dificultando ou até mesmo paralisando esse processo educacional que é de grande responsabilidade dos pais. Neste vídeo, vamos analisar como identificar e proteger a formação dos nossos filhos contra as influências diretas e indiretas que tentam desviar as nossas crianças do caminho da virtude e da sã doutrina. Fica comigo porque este é um alerta para toda a família católica. Antes de qualquer coisa, é importante destacar que nem sempre os avós, os tios, os amigos e professores são contra-educadores. Existem sim avós, tios, amigos e professores que não caminham em direção contrária à educação dos pais. O problema não é o parentesco ou muito menos a profissão em si, e sim a postura que se assume de forma consciente ou inconsciente diante dos educadores naturais que são os pais. Para entender como isso funciona na prática, vamos analisar neste vídeo o grau de parentesco dos avós segundo o Catecismo da Educação. Para isso, precisamos entender que o Catecismo da Educação não ataca os avós, e sim um comportamento específico, o excesso de mimos que gera irresponsabilidade. O autor é muito claro. Alguns avós acabam sendo péssimos para a educação por demonstrar um amor puramente sentimental que não conhece o não, de modo que atua como um solvente sobre a disciplina que os pais tentam construir. Quando os avós dizem, deixa o menino, ou não repreenda, ele não está sendo bom, ele está, nas palavras do Catecismo da Educação, estragando a criança. Um outro problema é quando os avós agem contra uma ordem dada pelos pais. As crianças começam a perceber que a autoridade dos pais ela é relativa. Isso acontece muitas vezes porque os avós, por terem criado os seus, agora só querem os afagos. E é aí que mora o perigo, porque é aí que começa a construção da irresponsabilidade dos netos. Quando isso se torna corriqueiro, a primeira percepção é a relatividade da autoridade dos pais. Depois disso, os avós começam a obedecer às vontades dos netos. Eu tenho certeza que você já observou alguma criança que sai com os avós e nessa observação você percebe que quem comanda as coisas e as decisões são os próprios netos. Já fica aqui o alerta. Não existe educação católica sem o exercício da temperança e do domínio próprio. Sem esses limites, a vontade da criança torna-se desenfreada. Infelizmente, ao cederem a todos os mimos e começarem a obedecer às crianças, muitos avós acabam por desfazer a autoridade, deixando as crianças vulneráveis e sem as armas morais necessárias para lutar contra os próprios vícios. E o que fazer então? Antes que eu diga o que tem que ser feito, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Para um segundo e deixa o teu like aqui nesse vídeo. Esse simples gesto ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a mais pais e mães que estejam enfrentando justamente problemas com relação a essa confusão de autoridade. Então faça isso agora. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais famílias. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu no canal, vamos para as soluções. Não se trata de brigar com os avós, mas estabelecer uma hierarquia clara onde a alma da criança está em primeiro lugar. E para isso é preciso fazer três coisas. Primeiro, os pais não podem ceder. O texto ele é enfático. Se o avô ou a avó tentar desfazer a ordem dos pais, ele precisa ser corrigido imediatamente. Claro, de forma respeitosa, mas com firmeza, para que a criança compreenda que a ordem dada é ordem cumprida. Os pais precisam mostrar para os seus filhos que a regra ela é absoluta e que nem mesmo o carinho, o afeto, né, a palavra doce dos avós são capazes de mudar essa realidade. A unidade e a firmeza entre os educadores é a única proteção da criança. Segundo, não terceirizar a educação por puro comodismo. O Catecismo da Educação ele é muito claro sobre confiar aos avós a responsabilidade de cuidar dos filhos sem uma razão grave. O autor diz
que os pais nunca devem confiar o cuidado dos filhos ao avôzinho ou avózinha sem uma razão forte, ou então por pouco tempo. Por que isso? Porque a educação católica ela exige esforço. E os avós, pela idade ou pelo excesso de ternura, muitas vezes evitam o conflito que são necessários para a correção. O texto ainda diz: é preciso sofrer para formar a alma dos filhos. E se você, por puro comodismo, por acomodação, delega essa responsabilidade aos avós, por exemplo, você está deixando de sofrer por um bem maior e entregando a terceiros a responsabilidade da formação da vontade daquela criança. Entendam de uma vez por todas, o papel da educação são dos pais e não dos avós. Os avós eles precisam desfrutar de bons netos que são educados, que são comportados, que são frutos de uma educação bem feita, bem executada pelos pais. A terceira coisa que nós pais devemos fazer é ser firmes com caridade. O texto reconhece que os avós eles são encantadores, que são comoventes, mas precisamos colocar em nossas mentes que a educação não é sentimento, é formação. Devemos honrar os avós? Sim, sempre. Devemos permitir que eles deseduquem os nossos filhos? Não, nunca. A caridade cristã exige que os pais protejam a autoridade que Deus os confiou, mesmo que custe momentos desconfortáveis com os nossos próprios pais, que nos casos são os avós. Educar exige sofrimento. E se você, pai ou mãe, prefere o silêncio e o conforto de deixar seu filho com quem o mima excessivamente, você está falhando na sua principal missão. A alma do seu filho vale mais do que o receio de desagradar um parente. Então, meus caros, a educação dos filhos é o dever primário dos pais. Não é uma tarefa que pode ser delegada sem vigilância, mesmo àqueles que amamos profundamente, que no caso são os nossos pais, ou sogro e sogra. Precisamos compreender definitivamente que no tribunal de Deus prestaremos conta da alma dos nossos filhos, não pela harmonia superficial das reuniões de final de semana. Se permitirmos que qualquer pessoa, mesmo bem intencionada, destrua a castidade, a obediência, a temperança dos nossos filhos, estaremos falhando na nossa missão principal, que é educá-los. Agora diga aqui nos comentários, você já teve alguma dificuldade em impor limites para parentes ou amigos na educação dos seus filhos? Relata aqui nos comentários a tua experiência para que a gente possa conversar. Depois de deixar aqui nos comentários o seu relato, você vai encontrar um link na descrição desse vídeo para uma aula muito importante. É uma aula que gravei para ajudar muitos casais, chamada Perdão e Reconciliação. Muitos pensam que perdoar é apenas esquecer ou perdoar é uma ação pontual. E eu explico nesta aula que perdoar vai além de tudo isso. O melhor de tudo é que estes esclarecimentos estão colocados de forma prática para a realidade de um casal. Como eu falei, o link está na descrição desse vídeo, como também estarão presentes os links de todo o material que eu utilizei para a realização deste vídeo. Só não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais famílias. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua família.